Estimados amigos, camaradas, as minhas cordiais saudações a todos vós e, por vosso intermédio, a toda a população de Alcácer e de todo o distrito de Setúbal. Uma saudação aos nossos amigos do Partido Ecologista aos Verdes, à Associação Intervenção Democrática e aos camaradas do meu partido, o Partido Comunista Português. Mas permitam-me, os meus camaradas e os nossos amigos, que envie uma saudação muito particular aos homens e mulheres e jovens que, não sendo nem do Partido Comunista Português, nem do Partido Ecologista aos Verdes, como independentes, democratas, patriotas, estarem aqui connosco, estarem com a CDU, merece um destaque muito importante que nós valorizamos muito. Bem-ajam, estão aqui bem. Com esta sessão pública, aqui estamos a dar mais um passo da candidatura da CDU às eleições para a Assembleia da República no dia 6 de outubro. Ficamos hoje a conhecer a totalidade dos 23 candidatos da CDU ao Círculo Eleitoral de Setúbal. Uma lista de gente ligada ao mundo do trabalho e às lutas do distrito, de todos os concelhos, com experiências diversas de intervenção na vida popular e, pela primeira vez, com uma participação maioritária de mulheres. Uma lista de gente com provas dadas, que pauta a sua intervenção política pela consigna da CDU, que as populações do distrito de Setúbal bem conhecem: trabalho, honestidade e competência. Seja nas autarquias, seja no impressionante trabalho que os deputados eleitos pelo distrito de Setúbal levaram a cabo nestes últimos 4 anos, essa é a marca distintiva do compromisso da CDU. Eleitos que estão para servir as populações e não para servir. Eleitos que assumem não ser prejudicados nem beneficiados no exercício de cargos públicos, cujo compromisso é com os trabalhadores e as populações, de acordo com o programa eleitoral apresentado. Num tempo em que tanto se fala da necessidade de combater a corrupção, de aproximar eleitos e eleitores, de moralizar a vida pública, cá estão a CDU, o PCP a dar o seu contributo. Aos 23 candidatos hoje divulgados, fazemos votos de bom trabalho e êxito nestas eleições que constituem um momento de maior importância para o nosso país. Um grande desafio que o país enfrenta nas eleições para a Assembleia da República é a escolha entre 2 caminhos: avançar no que se conquistou e responder aos problemas do país, dando força à CDU, ou andar para trás pelas mãos do PS, PSD e CDS. Por isso, estas eleições são de maior importância para o futuro da vida de cada um dos portugueses e, em grande medida, decisivas na evolução da nossa vida coletiva. São a grande oportunidade para que os democratas e patriotas, para que todos os que aspiram a uma vida melhor, expressem a vontade de pôr o país a avançar, dando mais força à CDU. Mais força e mais votos à CDU, para construir um resultado que garanta aos portugueses que o que se conseguiu nesta legislatura de reposição e conquista de direitos e rendimentos não volte para trás e se avance decididamente na elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo e na resolução dos problemas nacionais. Partimos para este novo combate eleitoral determinados a confirmar e alargar a nossa influência e representação nos círculos eleitorais onde elegemos e temos deputados, e não deixaremos de travar com determinação a batalha pelo reforço da CDU em todo o país e em que cada um dos círculos eleitorais, sem exceção. No caso do distrito de Setúbal, a questão é clara. Dos 18 deputados que o distrito elege, os 4 eleitos pela CDU foram decisivos para derrotar o governo PSD-CDS e para fazer avançar salários, rendimentos e direitos. Cada deputado mais será uma voz mais forte a defender os trabalhadores e o povo do distrito. Partimos com a consciência que é ao povo que cabe decidir e que é ao seu encontro que vamos nestes próximos tempos, até às eleições, levando a nossa palavra, com a convicta noção de que todos os caminhos de reforço da CDU estão em aberto e vamos percorrê-los com confiança que nos dá a consciência do dever cumprido e do trabalho realizado nesta legislatura que em breve vai terminar. Uma legislatura marcada, desde logo, pela resoluta iniciativa do PCP que permitiu criar,
as condições que conduziram à derrota de um governo responsável por uma retrógrada e violenta ofensiva que ameaçava prolongar-se, o governo PSD e CDS, e abrir uma nova fase da vida política nacional. Uma legislatura que mostrou o decisivo papel das forças da CDU e dos seus deputados numa Assembleia da República alterada na sua composição e num quadro em que o PS e o seu governo minoritário, mas também PSD e CDS, agora em minoria na Assembleia, não tinham condições de impor sozinhos a sua política de sempre na sua plenitude. Uma legislatura que mostrou e desmistificou quão falsa é a ideia que as eleições legislativas são eleições para Primeiro-Ministro. O que era importante e decisivo nas eleições para a Assembleia é saber qual a força mais votada. Duas falácias que caíram por terra nesta legislatura. Mas a razão desta pantomínia é porque, quantas vezes por esse país fora, vêm ter connosco, saudando, reconhecendo o nosso trabalho e dizendo: eu só não voto em vocês porque vocês não ganham. Ou seja, a tal concepção que estas eleições são para Primeiro-Ministro. E por isso é importante afirmar e reafirmar que estas eleições são para eleger deputados e, como se viu pela ação do PCP e do PEV, foram eles que contaram para defender avanços e para defender conquistas. Avanços e conquistas, como foram, entre outros, a reposição dos feriados e salários roubados, o aumento das reformas e pensões, a reposição do subsídio de Natal por inteiro, o alargamento do abono de família, o fim do corte do subsídio de desemprego, os manuais escolares gratuitos, já aqui referidos, em toda a escolaridade obrigatória, a melhoria das condições de reforma das longas carreiras contributivas, o descongelamento das carreiras e a valorização remuneratória dos trabalhadores da administração pública, a eliminação do pagamento especial por conta para pequenos e médios empresários, a redução dos custos dos combustíveis para os agricultores, ou o desagravamento do IRS para salários baixos ou intermédios. Avanços que foram determinantes para o crescimento da economia e do emprego. E como era previsível e sempre o afirmamos, avanços conquistados a pulso. Avanços, muitos deles que não estavam no programa do PS, nem no governo do PS. Avanços que mostram bem que a diferença nesta legislatura e nos seus resultados não está no governo, está na Assembleia da República, está nas novas circunstâncias criadas e na força da CDU que contou e precisa de contar ainda mais e de forma mais reforçada para novos e indispensáveis avanços. Nós sabemos bem quão positivo foi o que se conseguiu, mas também sabemos que o que conseguimos foi e é insuficiente e limitado. Sabemos que se ficou aquém na solução de muitos problemas a que era urgente dar resposta, porque o governo do PS resiste e Portugal não tem ainda a política necessária para lhe fazer frente, a política patriótica e de esquerda. Portugal continua confrontado com crónicos problemas que se arrastam sem solução, como são os déficits estruturais, que são responsáveis pelos insuficientes níveis de crescimento económico, pela degradação dos setores produtivos nacionais, por profundas desigualdades sociais e regionais, pela degradação dos serviços públicos. Na verdade, é porque se querem manter os constrangimentos e imposições da União Europeia que se asfixia o investimento público e se reduz a níveis inadmissíveis dos mais baixos da Europa e se submete o país a fortes assimetrias de desenvolvimento. É porque se quer o essencial das políticas do passado, que se continuam a adiar respostas na área da saúde e dos serviços públicos, com o desastre que tem sido a política de anos de subfinanciamento. E é por ser assim que Portugal, apesar dos avanços dos últimos anos, é um país em que a distribuição do rendimento nacional é profundamente injusta. Os salários são baixos, a precariedade muito elevada. É porque querem que assim continue, que assistimos à sua ação convergente para manter alguns, e até em alguns aspectos agravar as alterações às leis laborais promovidas por sucessivos governos dos últimos anos que urge inverter. É por ser assim que a dinamização dos setores produtivos continua muito aquém das necessidades do país e que esta região bem sente
nomeadamente a sua agricultura, com consequências negativas para as contas externas nacionais que conhecem um novo e perigoso agravamento. Foi com a luta dos trabalhadores e do nosso povo e a intervenção e a ação da CDU que se avançou. Será com uma CDU reforçada que se avançará na solução dos problemas dos trabalhadores, do povo e do país. Há forças que acham que a questão dos salários e dos direitos dos trabalhadores está ultrapassada, que não é prioridade, que não é moderna. Mas, afinal, a questão central e da atualidade que define a natureza e o conteúdo das políticas, que determina o grau de desigualdades, de injustiças, da exploração e da pobreza, mesmo daqueles que trabalham empobrecendo. Sim, é a natureza das coisas, é o conteúdo de classe das coisas que leva a que, mais uma vez, o PS se encoste ao PSD e ao CDS para impor um conjunto de malfeitorias aos trabalhadores portugueses. É inaceitável. Quando o Partido Socialista muitas vezes se afirma de esquerda, pois os direitos dos trabalhadores são zona de fronteira entre a esquerda e a direita. O PS faz a opção errada. Encosta-se à direita e toma protagonismo nestas alterações à legislação laboral. Ao contrário, a CDU coloca como emergência nacional a valorização do trabalho e dos trabalhadores, o aumento geral dos salários, em particular do salário mínimo nacional para 850 euros, um combate sem tréguas à precariedade, com o objetivo de que é um posto de trabalho permanente, exista um vínculo efetivo. É por isso que propomos creches gratuitas para todas as crianças no final da licença de parentalidade, a criação de uma rede pública com esse objetivo, garantindo às crianças que nasçam a partir de 2020 creches ou soluções equiparadas e aos pais a certeza e a confiança de uma resposta de qualidade e sem custos. É por isso que propomos a valorização das reformas e das pensões, em que durante a legislatura se aumenta em 40 euros as reformas, com o aumento de 10 euros já no ano de 2020. Mais justiça fiscal. É este o objetivo que o programa do PCP assume com clareza. Combater as desigualdades e as injustiças e combater quem, por via fiscal, faz pagar muito aos que pouco têm e que permite que os que têm muito, pouco ou nada paguem. Não é possível eludir a injustiça fiscal instalada no país. Se dúvidas houvesse, basta olhar para as notícias recentes que dão conta dos mais de 30 mil milhões de euros que saíram do país entre 2016 e 2018 para offshores livres de qualquer imposto. Que contraste entre esta escandaleira e o que é exigido aos trabalhadores, aos reformados e às populações. É por isso que o PCP se propõe reduzir os impostos sobre os trabalhadores com salários baixos e médios e reduzir os impostos sobre a população, desde logo com a descida do IVA de 23% para 21% e do IVA da eletricidade e do gás de 23% para 6%. Fazer pagar mais a quem mais tem é de elementar justiça, com um englobamento obrigatório acima dos 100 mil euros, incidindo de facto sobre os rendimentos e não sobre os depósitos, com taxação do património imobiliário, ações, títulos e depósitos de elevado valor, tendo como referência o que defendemos para o património imobiliário, o adicional ao IMI, ou seja, acima do património dos 600 mil euros. Também na política fiscal, nos pomos sem hesitação do lado de quem trabalha, do lado dos que mais precisam. Uma política fiscal é parte inseparável do combate às muitas desigualdades que, no plano económico e social, continua a marcar a realidade nacional, penalizando trabalhadores reformados e população em geral e beneficiando os privilegiados de sempre, ou seja, os detentores do grande capital e os especuladores. Sim, vamos para esta batalha, animados e impulsionados pela consigna que queremos ver realizada. Avançar é preciso, andar para trás não, mais força à CDU. Em cada sítio, em cada realidade concreta, vemos como isso é verdade.
o Distrito de Setúbal tem todas as condições para contribuir para o aumento da produção nacional, questão-chave para o nosso desenvolvimento. Sim, camaradas e amigos, um país que não produz é um país condenado ao atraso. Queremos avançar. Queremos avançar e afirmamos que isso só é possível com a CDU mais forte. Não queremos andar para trás. E alertamos os eleitores que está nas suas mãos impedir esses perigos. Impedir que degradem os serviços públicos, que recuem os direitos dos trabalhadores, que se ponham os números do déficit à frente de tudo e de todos. Com a luta dos trabalhadores e do povo, com uma política patriótica de esquerda, Portugal pode avançar. Uma política que tem, entre outros seus principais objetivos, assegurar um Portugal livre e soberano. Um país que comanda o seu destino, um povo que constrói o seu futuro. Um país desenvolvido, solidário, onde o povo encontre plena resposta à realização dos seus direitos e aspirações. Um Estado ao serviço do povo que efetive os direitos sociais, assegure os direitos à saúde, à educação, à proteção social, promova a cultura, garanta o direito à mobilidade e à habitação. Um país coeso e equilibrado, a garantia de progresso e condições de vida em todo o território, nas cidades e nas zonas rurais, a defesa do interior e do mundo rural, assente na regionalização e no ordenamento do território e numa política que salvaguarda a natureza e o equilíbrio ambiental. Sim, vamos para esta batalha, animados e impulsionados por uma consigna que queremos ver realizada. Avançar é preciso. Mais força à CDU. Vamos iniciar uma campanha eleitoral para a qual nos precisamos de preparar com toda a determinação. É com a consciência das exigências e das dificuldades que enfrentamos, mas com a confiança de quem, como a CDU, se afirmou indispensável e insubstituível nos avanços alcançados, que nos dirigimos aos eleitores do Distrito de Setúbal nestas eleições. Dirigimos a todos os que já alguma vez votaram na CDU, lembrando que o seu voto na CDU nunca foi traído, foi sempre honrado, foi sempre respeitado e este foi o grande compromisso dos nossos eleitos aqui no Distrito. Camaradas e amigos, nós partimos para mais esta batalha convictos que é possível avançar e fazer a CDU a grande força propulsora de mudança que o país precisa. Não temos ilusões. Um combate exigente, difícil. Não vamos encontrar facilidades. Não andaremos ao colo de ninguém, particularmente da comunicação social. Eles têm isto tudo, é verdade. É uma relação de forças muito desequilibrada. Mas há uma coisa em que acertamos as contas e o peso. É que nenhum dos outros tem aquilo que está aqui, que sois vós, que somos nós, que são esses milhares de ativistas do Partido Comunista Português e da CDU dos Verdes. Nada fácil, sim, mas, ó camaradas e amigos, estão aqui alguns bem mais velhos que se lembram e podem afirmar: fácil nunca foi a nossa vida nem a nossa luta, mas aqui estamos dispostos a avançar com confiança. Viva a CDU!